Boa noite, pessoal. Estamos iniciando aqui no Instagram e também no YouTube. Vamos falar sobre inteligência artificial para escritores. É um tema muito bacana, apesar de que a tecnologia é algo bem complexo, mas nós vamos conversar aqui hoje sobre uma coisa bem legal para quem gosta de escrever, para quem gosta de desenvolver. Coloquei aqui agora na comunidade, estou ao vivo no Instagram, quem vai assistir para aprender a ser mais produtivo na escrita e publicar o seu livro mais rapidamente. Qual que é o tema de hoje, gente? O ser humano evoluiu tanto, que muitas vezes alguém pensa em entrar na área de ser escritor e acha que precisa só de lápis, caneta e folhas para escrever. E não, gente, as coisas mudaram tanto que o ser humano tem muitas facilidades para poder realizar as suas atividades hoje em dia, que não é mais da forma que nós não temos mais apenas os acessórios antigos, né? Padrão, tradicional para poder escrever. Com a tecnologia, nós podemos ter um aliado que vai facilitar, que vai ajudar o escritor a ser mais produtivo no seu trabalho. Não só mais produtivo, mas também ter mais qualidade no que ele está fazendo, né? Como assim, Cássia, ter mais qualidade, ser mais produtivo, ser mais organizado? A tecnologia, nós não devemos ser totalmente averso à tecnologia, porque nós gostamos do livro escrito, do livro no papel, né? Ó, no livro bonitinho assim e tal. Não, o livro, apesar de ainda ser algo muito mais requisitado, o formato físico, as pessoas gostam de pegar no papel, cheirar e ler e reler constantemente, mas hoje em dia o livro também se atualizou. Um livro hoje já tem código QR Code, onde você colocar lembranças, colocar músicas, colocar inúmeras informações nesse QR Code. Então, a tecnologia está se aliando ao tradicional para que ele possa oferecer mais opções, enriquecer mais os documentos, os livros, e assim facilite a nossa vida. Por mais que a gente tenha um certo bloqueio para utilizar a tecnologia, mas devemos sim perceber quais são as que vai ser o nosso aliado e qual que vai ser aquele que vai nos atrasar, tirar a nossa produtividade, deixar a gente mais tempo preso a um aplicativo do que exatamente produzindo para escrever. Então a gente tem que ter o bom senso, o equilíbrio, para entender quais aplicativos vão ser melhor para nós. E eu fiz uma lista enorme de aplicativos que servem para o escritor. Mas eu não vou falar todos aqui hoje, porque não convém encher a mente de vocês de um monte de aplicativo, sendo que vocês vão esquecer na hora que desligar essa live, né? Então, quem realmente tiver vontade de ser mais produtivo, de se desenvolver como escritor, vai realmente pegar folha e papel ou um bloquinho de notas no celular e anotar aquilo que eu vou falar para vocês. Mas vai ter muita gente que só vai escutar e simplesmente esquecer. Outras pessoas irão surpreender porque a inteligência artificial está presente já na sua vida, mas você não utiliza. Ou utiliza de forma muito precária, bem limitadinha, né? Seja bem-vinda, Ana Simone.
Então, eu vou mostrar para vocês tudo que eu preparei para vocês. Olha só como que a gente deve agradecer a inteligência do ser humano em produzir ciência, em produzir tecnologia, em trazer coisas novas para poder a gente não ficar fazendo a vida toda do mesmo jeito que fazia antigamente, mas mudar. Tornar-se mais tecnológico não é trair a escrita, não é ficar sem escrever. É, na verdade, unir à escrita aquilo que a gente também irá nos ajudar para ser mais produtivo. Então, vamos lá. Nós temos para um aplicativo chamado Trello e Notion. Os dois, eles são usados para planejamento, eles são utilizados para aumentar a produtividade em equipe, quando você tem uma equipe para te ajudar, e também para organizar os trabalhos. Por exemplo, no Trello tem as formas de você fazer em forma de lista as tarefas que você vai desenvolver e o que tem a fazer, o que vai fazer e o que já está fazendo e o que está concluído. No Trello, todo mundo trabalha no mesmo ambiente digital e pode ser à distância, para poder colocar ali o que cada um está fazendo e o que já foi concluído. Então, o Trello e o Notion, eles são parecidos, mas enquanto que o Trello, ele tem na língua portuguesa, o Notion não tem. Então, ele tem que ficar pedindo para traduzir o que significa tal coisa, mas ele também é muito bom. Você pode montar toda a parte escrita da sua empresa no Notion. O seu livro, você pode planejar, pode colocar todo o roteiro, todo o material de pesquisa no Trello ou no Notion, e o que você for fazendo, ir anexando e formando textos, e isso deixa o trabalho bem mais de qualidade. O segundo, esse aqui já é para quem já está escrevendo, mas tem dificuldade com a língua portuguesa. Eu tenho uma aluna de mentoria, que ela está escrevendo seu livro comigo, que ela falou assim, ó, tem 6 anos que eu queria fazer o livro, mas eu não fazia. Por quê? Porque eu não sou boa em português, eu tenho, sou ruim em gramática e tal, e não acho que tá bom, e assim por diante. Quando eu li um trecho que ela escreveu do livro dela, eu mandei um e-mail na hora para ela, estou muito brava com você. Ela disse que ficou assim preocupada quando ela leu o título do e-mail. Por quê? Porque ela realmente tem uma narrativa muito boa, tem um estilo de escrita bom, tem erros de português mínimos, tem, mas assim, não algo para poder paralisar. Então, vocês percebem como que a gente andar sozinho, às vezes nós paramos no meio do caminho porque não tem alguém para nos estimular, para nos dar feedback sobre os passos que devemos dar durante a escrita do livro. Utilizar esses aplicativos no dia a dia da escrita. Esse aplicativo, ó, ele é escrito assim, Languagetools, tá? Ele é escrito dessa forma, Language, e aí vem TOOLS. Ele é uma extensão utilizada no Chrome, aonde você utiliza para poder corrigir ortografia, corrigir a gramática, estilo e sentido. O que acontece nesse aplicativo? É muito bom, mas não é o ser humano. Ele não é perfeito. Ainda assim, a gente como revisora, como diagramadora, como a gente trabalha com a linguagem, ele ainda assim tem algumas coisas que ele faz a hipercorreção, né? Então, todas as correções dele você tem que aprovar se você concorda ou não. E é algo assim para auxiliar o leigo, a pessoa que não tem o domínio da gramática, da ortografia, do estilo. E aí ele vai te ajudar a deixar o seu texto aprazível para poder você entregar para um profissional fazer a parte da produção editorial, que é a preparação, a produção a revisão e a diagramação.
tá? Então, esse aplicativo, gente, eu realmente fiquei muito admirada com ele. Por quê? Porque assim, ele encontra os erros, os vícios de linguagem que a gente tem costumes de fazer gerundismo, fazer alguns pleonasmos, alguma redundância. Então, ele encontra tudo. E aí ele vai te sugerir uma mudança nesse texto. E é muito bom porque você começa a perceber assim, olha, eu uso muito gerúndio. Olha, eu estou repetindo demais essa palavra. Então, é importante por isso, tá? Outra coisa que eu não estou enfatizando é a questão da inteligência artificial. É um robô que faz isso. Não é um ser humano lá que vai corrigir cada um dos textos, não. Esse robô, ele é pré-programado para poder fazer essas correções no texto, mas é claro que ele não sabe de concordância e de regência. Então, algumas coisas ele vai fazer a hipercorreção e você precisa ir lá e saber que aquilo está errado. Ou então não precisa saber, você faz essa primeira limpa para o seu texto ficar melhor, com mais qualidade, e a partir disso você encaminha para um profissional para poder fazer a produção editorial. Porque a gráfica geralmente ela não vai imprimir um livro que não foi revisado, não foi diagramado, não foi registrado. Então, o processo editorial tem que ser feito. Outro aplicativo. Esse aplicativo, mano, vocês vão amar. Por quê? Porque ele já está no dia a dia nosso, na verdade, né? Sabe o famoso WhatsApp? Pois é. O WhatsApp é um excelente digitador de texto, gente. Ah, mas como assim, Cássia? No WhatsApp você tem que ir lá com o dedinho, escrever e tal. Não. Alguns anos atrás, eu tinha um aluno deficiente e esse aluno me mostrou, ele não era alfabetizado, era adulto, ele tinha deficiência e tal. E aí ele não era alfabetizado e ele me ensinou sobre essa função no WhatsApp. E foi muito legal. Por quê? Porque quando eu percebi isso, hoje eu simplesmente, eu não tenho tempo para ficar digitando, ou não quero digitar, ou estava com dor por causa da chikungunya, né? Aí eu não conseguia digitar, eu fazia o quê? Eu ligava o microfone lá no teclado do WhatsApp. Não é o microfone de áudio. Você abre o tecladinho como se fosse digitar o texto e a partir daí você vai para um microfone que tem no cantinho da tela, parecido com esses que tem aqui na tela do Instagram, e aí você clica nele, na hora que ele te falar, fale, você vai falando, pausado, para ele entender o que você está falando e você vai falando o seu texto, certo? Quando você quiser mudar de linha, você coloca um ponto final e dá um enter lá, clica no microfone novamente e vai escrever. O que serve isso aí? Serve para a pessoa que não tem tempo de ficar escrevendo, serve para a pessoa que não tem muito tempo ou não tem inspiração para escrever no papel. Se a pessoa quiser falar apenas, porque tem pessoas que é auditiva, que é pessoas que gostam mais de falar do que exatamente de escrever, ela consegue pensar mais falando, então ela vai pegar e vai usar esse áudio, vai abrir um grupo com ela mesma e a partir daí vai escrever no seu texto. É muito prático, dá muito para usar. Eu sugeri essa técnica para minha aluna Auricleia e ela está usando e ela disse que está produzindo muito mais, porque na hora que ela vai para o computador, ela quer corrigir o texto que já fez, aí fica o tempo todo, corrige aqui, corrige ali, e acaba que não produz o suficiente, fica na correção e não na criação. Agora, na hora que ela vai para o WhatsApp ou para o gravador de voz, que é um outro, não é inteligência artificial, mas é um aplicativo muito bom, um gravador de voz, também serve para você
contar o que você quer e depois só transcrever para o seu texto. Nós já falamos aqui sobre o Trello, Languagetool, não sei como é esse trem no inglês, olha o trem de menino. O WhatsApp, né? Áudio para conteúdo, microfone para escrita. Temos também o Google Docs, todo mundo conhece. O Google Docs é uma dos aplicativos do Google para escrita. Ele é o concorrente do Word. E aí ele tem ferramenta de voz, onde você pode ir falando e ele vai escrevendo, tá? Então, é uma ferramenta também muito boa. Uma ferramenta muito boa. Correção, né? O Google Docs também tem a correção, mas todo corretor de inteligência artificial precisa que você observe se realmente aquela concordância, aquela informação que o Google está te oferecendo é realmente para poder ficar correta a frase. Às vezes ele muda o feminino, masculino, às vezes ele quer colocar no plural e não é correto. Então, tem que analisar se está correto ou não. Eu lembro que uma vez na editora que eu trabalhei, na editora da Vanildes, ela falou para mim assim: Cássia, mas você disse que já corrigiu, mas eu passo o corretor e ele está apontando erros. Mas o corretor não é mais que a gente. Nós somos muito mais, nós conhecemos muito mais. E tem uma questão de autoria, nós temos uma questão de adaptação do idioma à autoria do autor. Então tem coisas que não pode ser alterada. Então por isso que às vezes você vai passar o corretor e vai ter erros ortográficos. Vai passar o corretor e ele vai descaracterizar o seu texto. Então, toma cuidado. Em relação a temas, qual seria o aplicativo para você ter mais ideias sobre temas? O Google, né? Você pesquisar no Google sobre o assunto que você quer falar, para você ter mais informações, para você saber mais o que você quer falar. E saber os assuntos em alta também, saber os assuntos em alta na internet. Então, isso é importante para escritores que já têm mais experiência e eles escrevem de acordo com essas trends. Então, os assuntos em alta, eles vão lá, pesquisam, se informam e tal, e monta e-books, livros de acordo com os assuntos em alta. Tem gente que produz 4, 5 livros por ano, né? E vive de e-books, tá? Então, vamos lá. Outra coisa muito importante. Quando você vai pesquisar no Google Trends, você vai descobrir as palavras-chave do seu nicho, do tema onde você quer falar. Você vai descobrir as palavras sobre ela. Vai facilitar para você o uso de sinônimos, evitar repetição, tá? E evitar que o seu tema fica chato quando você usa o mesmo termo, a mesma terminologia, não muda. E aí, o que vai contribuir também? Na hora que você fizer uma página de venda, na hora que você fizer um anúncio, as palavras-chave vai contribuir para que você seja melhor ranqueado na busca do Google e a partir daí você não tenha problema de... Então vamos ver se continua dando problema. Não dá mais problema. A Cleia tá entrando, olha só. A Cleia é mentorada, escritora em formação. Seja bem-vinda, Cleia. Nós já falamos aqui sobre alguns aplicativos que você já conhece, Cleia, mas tem outros aqui que você talvez não conheça. Nós temos aqui, já falei sobre o Trello, já falei sobre o Languagetool. Depois eu vou fazer um carrossel colocando esses textos para vocês.
tá? E aí vai ficar mais fácil de não esquecer e ir implementando conforme vocês vão escrevendo. O Google Trends é quando você precisa pesquisar o assunto para poder, né, melhorar o seu texto, trazer citações, trazer informações sobre o que outros autores falam para colocar, referenciar e dar mais credibilidade no seu livro. No Facebook Business, você consegue agendar posts, fazer segmentação de públicos. Como que isso pode ajudar o autor? O autor que vai vender o seu livro vai precisar trabalhar com o Facebook. Por que ele vai precisar? Porque ele vai precisar vender o seu livro. E a partir do livro, ele vai ter que fazer movimento no seu Instagram, vai ter que correr atrás para poder vender, né? Se ninguém souber sobre o seu livro, não tem como vender. Então, o Facebook Business tem agendamento de post, tem criação de publicação a partir do Facebook Business, né? Tem a questão de segmentação do público e os tráfegos pagos, né? Onde você vai gerenciar suas vendas através de, ou vender através do tráfego pago, vai colocar um pequeno investimento e aí a inteligência artificial vem também para ajudar nisso aí, porque ela vai procurar pessoas mais parecidas com o público que já falou que gostou do seu livro ou que já te pediu o link para comprar o livro lá no direct, tá bom? Então, isso aí vem. O Facebook Business é uma ferramenta boa para vocês ir lá mexendo, para poder ir aprendendo como funciona, fazer algum impulsionamento, ver algumas postagens que você pode fazer para ir trazendo público e mostrando que você vai ter um conteúdo, que você vai publicar um livro, falar sobre isso para as pessoas já ter antecipação. Então, o próximo que eu quero falar aqui é Canva. Gente do céu, o Canva é o aplicativo do século. Nunca vi um trem ser tão prático, tão completo quanto o Canva. Por mais que as pessoas falem, já tem um aplicativo aqui que é muito melhor do que o Canva. Já fui, prefiro o Canva. Eu não saio do Canva. Porque eu já aprendi, eu já gosto dele, eu acho que ele vem vem melhorando a sua interface, sua oferta de recursos a cada dia mais. Então, assim, não tem por que você abandonar um aplicativo que está constantemente melhorando, né? Ele é o número 1 em design aí para pessoas que não são design. Então, tem coisas pré-prontas que facilitam muito o seu trabalho. É maravilhoso o Canva. Então, inteligência artificial no Canva. Surgiu agora o texto mágico. O que é esse texto mágico? Vai te ajudar a criar conteúdos para você colocar no seu Instagram, colocar em outras redes sociais também. Tem a questão de designs pré-prontos, aonde você clica no design e se lá no documento que você abriu já tiver as suas cores, o seu kit de mídia, então você clicou no design e ele já se adapta às suas cores, ao tipo de texto que você está, texto ou post que você estiver produzindo. Só um minuto. O Canva, ele também está dando a oportunidade de você construir a página do seu livro dentro dele, né? Muito prático. Nessa construção de site dentro do Canva, ele tem a opção de você analisar o engajamento com a página, ver o número de pessoas que
que clicaram nela, e um perfil, se é homem, se é mulher, são poucas informações, mas dá para saber impressões que tiveram nessa página. E a questão de tudo, do Facebook, do Canva. Se você for professor, você pode entrar no Canva com o seu e-mail institucional e você não paga o Canva Pro. Você usa os elementos de Canva Pro, mas você não paga por isso, por ser professor. Agora, outras instituições que você trabalha, você pode ver se consegue algum benefício, se não, pode pagar o Canva Pro, em torno de 36 ou 40 reais por aí a mensalidade. Ou você pode pagar o vitalício, acho que é 100 e poucos reais, e aí você paga uma única vez e nunca mais. É muito bom. Acho que é mais vantagem isso aí, né? Então, qual que é a importância da inteligência artificial? Ela é a nossa parceira. Como tudo na vida tem vantagens e desvantagens, a gente tem que aprender a utilizar, mas ela pode ser a sua parceira para poder agilizar o seu trabalho do livro. No Canva, você pode criar pequenos textos, pode criar imagens, você pode criar capas, você pode criar e-books dentro do Canva, tá? A sua produção de conteúdo também você pode fazer tudo dentro do Canva. É só descobrir o formato correto para poder fazer, você consegue fazer ali, tá? O Canva pode trazer mais o quê? O texto mágico, eu já falei, que é a questão da produção de conteúdo. Para professor não conseguir, não tá ativo para mim esse tipo de ferramenta. Acredito que é porque está na educação, né? Então ele é restrito, ok? Melhoramento de fotos. Quando você assina o Canva Pro, você consegue tirar as fotos, você consegue melhorar suas fotos em relação a ajuste de brilho, de contraste, de saturação, retirar fundo, tá? Para poder deixar só a pessoa na foto e retirar fundo quando você não quer que as pessoas vejam sobre isso. Então é muita vantagem que tem. Outra coisa, fazer um tratamento. Hoje mesmo eu fiz a arte dessa live e eu fiquei azul, tipo o Avatar, né? E aí tem uma mão aqui, ó. Tem uma mão aqui, com o dedo tocando aqui, e eu coloquei um brilho em volta de mim como se fosse a inteligência artificial me transformando num avatar. Então, foi só uma questão de humor, de fazer um trocadilho com o filme Avatar, né, para poder chamar mais atenção, mas é uma coisa muito bacana para a gente fazer, porque a inteligência artificial, a gente não tem que ter medo da tecnologia, a gente tem que aprender para poder tirar o melhor uso dela. E o escritor que é produtivo, ele vai utilizar o Trello para organizar suas pesquisas. Tem escritores que ficam 5 anos pesquisando para poder desenvolver o texto final do livro. Tem outros escritores, nós estamos no início de carreira, né? A maioria das pessoas que chegam até nós chegam no início da carreira, e aí essas pessoas ainda estão aprendendo as técnicas de escrita, aprendendo coisas para poder facilitar a sua vida. E o que pode facilitar a vida de um escritor? Eu não gosto muito de escrever, Cássia, eu gosto mais de digitar. Então, você pode digitar, mas às vezes cansa. Você pode gravar áudio, você pode utilizar o WhatsApp para poder gravar o seu texto. Em áudio não, mas você vai falando e o WhatsApp vai escrevendo o seu texto. Depois você coloca o seu WhatsApp no computador, copia aquele texto que está lá no grupo, que é você e você mesmo, copia aquele texto e coloca no Google Docs. No Google Docs você vai começar a fazer a correção e acrescentar ou tirar o que você achar que não é
conveniente ficar, ou que não está correto, certo? E aí, gente, vocês achou alguma vantagem nesses aplicativos? Vocês irão aplicar na vida de escritor de vocês? Como é que é?